Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a esse ano letivo de 2021. Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Esse ano nós vamos pegar firmes, porém tranquilos, com muita cautela para que possamos fazer nossas avaliações do Enem, vestibulares que irão ocorrer durante o ano, para que vocês possam fazer com a máxima segurança, tá? E hoje vamos relembrar um pouquinho o finalzinho, nosso último livro do ano passado, que falou sobre os dois modos sociais e econômicos, capitalismo, socialismo. Na aula de hoje vamos falar sobre a geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial, ok? E muito bom a gente rever isso, porque são conteúdos que caem sempre no Enem. E aí então a gente vai perceber o que a gente pode falar sobre as origens da Guerra Fria, né? Por que a gente chama de Guerra Fria, os acordos que foram importantes nesse período, né? Lembrando que Guerra Fria é logo a partir de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e vai até 1991. Tá? Houve uma divisão social e política no mundo. Tanto é que a Europa ela fica sobre uma cortina chamada Cortina de Ferro, né? É uma divisão simbólica no qual a Europa ficou o seu lado leste ou o seu lado oriental como uma porção socialista e o seu lado ocidental ou a Europa capitalista, né, ajudada pelos Estados Unidos. Lembrando que a Europa Oriental elas eram ajudadas pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E aí, acordos desse período, a doutrina Truman, a gente vai perceber que os Estados Unidos ele vai fazer o máximo para combater o avanço do socialismo, né, da sovietização no leste europeu, na Ásia também, tá? Porque os soviéticos eles conseguem alcançar um grande número de países, né? A gente estudou isso como aquele cordão sanitário que os Estados Unidos, junto com o Japão, eles fizeram para conter a socialização ou o sovietismo, né? Sovietização dos países que a gente conhece como tigres asiáticos, né? Tanto é que eles se transformam em plataforma de exportação. Lembra do conteúdo quando a gente falou de industrialização? Eles se transformaram em plataforma de exportação, né? Eles produziam para exportar, né? Com tecnologia americana, tecnologia japonesa, com financiamento do capitalismo, né? Vamos falar um pouquinho de Stalin e as doutrinas que ele criou e vamos falar um pouquinho sobre a antiga Iugoslávia, né? Que logo assim, no período que inicia a Guerra Fria, o Marechal Tito ele consegue juntar os países que ficaram conhecidos como países da Iugoslávia, tá? Então, origens da Guerra Fria, né? Por que Guerra Fria? Por que aquela cortina de ferro? Porque a Europa, ela precisava ser reconstruída. E a Europa ser reconstruída por quê? Porque houve duas grandes guerras, no qual a segunda foi muito mais devastadora, e então precisava se reconstruir parques industriais, precisava construir toda a sua produtividade, estradas, hospitais. Então quem é que ia ajudar? Os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos ele cria um plano para poder ajudar os países a se reconstruir. Esse plano ficou conhecido como o Plano Marshall, tá? O Plano Marshall ajudou a Europa capitalista ou a Europa ocidental, né? Lembra que eu falei nisso quando a gente estava tratando da industrialização brasileira, porque aí os Estados Unidos param de comprar produtos brasileiros, o Brasil teve que se industrializar muito por conta dos Estados Unidos só dar atenção para a reconstrução da Europa. A Europa já não tinha condições de comprar produtos brasileiros e nem de produzir produtos industrializados que o Brasil precisava. Como é que ficou conhecida a industrialização brasileira? Isso mesmo, substituição das importações, tá? E nesse meio termo aí, entre a Europa socialista e entre a Europa capitalista,
houve uma cortina para que ambos os lados não vissem o que eles estavam fazendo. Essa cortina ela ficou sendo conhecida como cortina de ferro, tá? Vocês podem ver isso no filme que fala sobre a vida do Winston Churchill. Então essa cortina de ferro, ela isolou, teoricamente, o lado oriental do lado ocidental dentro da Europa. Não é no mundo. Muito importante isso, porque isso é pegadinha de prova. Então a cortina de ferro era uma barreira simbólica, diferente daquela barreira física que existiu a partir de 1961 dentro da Alemanha. Que barreira física é essa? A barreira chamada Muro de Berlim. Dividiu Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Berlim Oriental era ajudado pelos soviéticos, Berlim Ocidental eram ajudados pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Por isso que a Berlim Ocidental ficou capitalista, né? Uma grande mudança no cenário ali europeu, tá? Então, alguns acordos aconteceram, principalmente o Acordo de Yalta, né? Onde a partilha do mundo entre Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, França, né? Eles criaram fronteiras para chamar de leste europeu, sob controle soviético, e oeste europeu, ou ocidental, ou oriental, a gente pode falar assim também, tá? Stalin, Roosevelt dos Estados Unidos, Churchill da Inglaterra, ou Reino Unido, tá? Eles ficaram com essa denominação, tanto é que Churchill chama de cortina de ferro. E isso foi acordado em fevereiro de 1945 por acordo ou conferência de Yalta, tá? Então depois também tem uma conferência muito importante chamada de Potsdam, tá? Essa então, gente, vocês têm que estar sempre lembrando. O que foi Potsdam? As três potências capitalistas, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, traçaram uma ordem geopolítica dentro da Alemanha, grande perdedora da Segunda Guerra Mundial. Então, ficou acordado por essa conferência em junho de 45 que a cidade de Berlim não é a Alemanha toda, não. Só Berlim, capital. Berlim Ocidental, Berlim Oriental, como eu já falei. Socialista, capitalista. E isso é importante porque ela foi ocupada em 4 zonas. Uma pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. A outra pela União Soviética, tá? Então foi nessa conferência de Potsdam que ficou acordado, né, que iriam ter 2 lados, Berlim, e antes, até de 45 até 61, não existia o muro, sendo que quem estava na parte socialista tentava pular para a parte capitalista, onde o desenvolvimento era maior, sendo que os soviéticos não aceitavam isso. O que aconteceu? Eles preferiram criar um muro, uma barreira física, tá ok? Então é muito importante a gente pensar que a cortina de ferro é uma barreira simbólica que divide a Europa e a barreira física se chama o Muro de Berlim. E essa a gente percebeu que em 89 ela cai, eles quebram o Muro de Berlim, tá? Outros acordos também foi em agosto de 45, logo o término da Segunda Guerra Mundial, começou a divergência. Tá? O mundo ficou dividido, a gente chama de mundo bipolar, né? O período conhecido como 2 polos, capitalista, socialista, uma guerra fria, né? Onde a doutrina Truman, em 47, e o plano Marshall começam a ajudar quem eram seus aliados, né? O objetivo da doutrina Truman era limitar, fechar o expansionismo soviético. Junto com essa doutrina Truman veio o plano Marshall. Então a doutrina Truman, que era o presidente Henry Truman, ele queria limitar o espaço dos soviéticos. E para fazer isso, o que ele faz? Começa a emprestar dinheiro, começa a vender seus produtos industrializados, começa a ajudar quem era aliado. Aí no caso a Europa Ocidental, a Europa capitalista, tá ok? Esse plano Marshall foi um plano para a reconstrução. Voltar à produtividade da Europa,
mais para o lado socialista? Não, só quem era capitalista. Mas teve algum socialista que tentou pular para o lado capitalista? Sim. Letônia, Estônia, Lituânia são os exemplos clássicos, tá? Tanto é que eles hoje fazem parte da União Europeia, tá? Eles não fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, que é o bloco econômico lá do leste europeu, tá? Só para a gente relembrar isso. Então, um outro acordo muito importante é a OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, né, que em 49 eles criaram um acordo militar, né? Eles criaram um exército capitalista, proteção mútua, defesa coletiva das liberdades democráticas, colaboração política, colaboração econômica, né? Atualmente tem alguns países do leste europeu, mas eles se transformaram em capitalistas. Não é porque é do leste europeu que agora não tem mais essa divisão do mundo bipolar. O mundo bipolar acabou, tá ok, gente? E mais um pouquinho, a gente vai falar da sovietização do leste europeu, né? Falar um pouquinho de Stalin, criou o Partido Único, isso a gente já estudou na semana antes de acabar a aula, no final do ano passado, né? As características do socialismo, né? Principalmente da ajuda mútua que os socialistas faziam, né? Aquelas características socialistas, né? Não ter propriedades privadas, partido único, tá ok? Então, eles tentaram fazer isso. Será que Stalin, ele é herói ou é vilão? Vamos ver isso no nosso encontro ao vivo, tá? E falar do Marechal Tito é falar que ele juntou a Sérvia, a Bósnia, Kosovo, ele juntou Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia. Ele criou um único país chamado Iugoslávia. E daqui a pouco, gente, no nosso encontro ao vivo e também online, tá? Ansioso aqui, tá, gente? Para encontrar com vocês, tá? Vamos falar mais um pouquinho disso, porque isso são questões certeiras de Enem. Claro que vocês também veem isso em história, mas sempre é bom relembrar com o contexto histórico de geografia, tá bom? Um abraço, galera!